Reflexos. A ilusão da escolha. Capítulo 1. A estrada da ignorância. O jogo de espíritos dizem que a vida é uma longa estrada, mas a estrada não começa no chão. Começa no invisível, na decisão silenciosa de um espírito que aceita jogar. Vestir-se de carne, aprender o peso do nome, treinar o coração para lembrar o que jamais deixou de saber. A vida, portanto, é um jogo de espíritos, uma matrix de provas, símbolos e acenos em que cada cena é lição e cada perda é uma luz invertida. Quando a luz se apaga, a luz se acende. A estrada de Elias nasceu sob pés muito pequenos. O pó do terreiro colava nos calcanhares, dourando-lhe os passos com a bênção do sol. Havia na casa um cheiro de café, madeira antiga e pão de forno. Havia também o som das panelas, a fala contida dos adultos, o ranger das portas como se cada dobradiça custasse a concordar com o tempo. Elias carregava um nome antigo, desses que chegam com ecos de promessa como se fosse chamado desde muito antes de nascer. O primeiro cenário do jogo foi uma casa de paredes simples, mas grávidas de significados. A casa não era prisão, era tabuleiro. O teto, um contrato com o céu. As paredes, fronteiras do possível. O quintal, um mapa de aventuras com árvores que na infância parecem montanhas e sombras que guardam reinos. Ali, o espírito de Elias aprendeu o idioma dos gestos antes das palavras, e aprendeu também uma regra do jogo. Quase sempre o amor fala a língua do silêncio. José, o pai, não era homem de frases longas. Era homem de linhas retas, de hora certa, de ferramentas com lugar certo, de um mundo que cabia numa tábua de medidas. O amor para ele tinha forma de pão posto à mesa, de telhado sem goteira, de braço cansado que não falha no dia seguinte. Quando Elias, com 5 anos, rasgou o joelho no chão áspero do quintal, gritou pelo pai. José olhou de longe. Não veio correndo. Não abraçou. Seu olhar dizia algo que o menino não entendia, mas que o corpo inteiro leu. A dor passa. A força fica. E assim o menino anotou sem saber a primeira carta do baralho. O afeto pode vestir a roupa da ausência. Maria, a mãe, falava outra língua. Se José era pedra, Maria era nascente. Abraçava com ímpeto, apertava com receio de perder, rezava com a pressa de quem tenta segurar o vento. Amava com abundância e com medo, e era justamente o medo que encharcava o amor. Dizia a Elias, cuidado, o mundo é ingrato, e o beijava na testa como quem sela um pacto com o invisível. Às vezes, praguejava contra o destino. Noutras, o destino era seu santo de devoção. Na lógica do jogo, Maria era o aviso e o abrigo, o sim e o talvez, a corrente que protege e aperta. Em noites sem lua, quando os bichos da mata faziam ruídos que a imaginação veste de monstros, Elias sabia que bastava chamar mãe. E uma vela se acenderia. Mas o menino, que já era espírito jogando, começou a perceber que as velas acesas também desenham sombras longas. Quando a luz se apaga, a luz se acende. E quando se acende, a sombra ganha contorno. Ele aprendeu, sem que ninguém lhe ensinasse, a decifrar a partitura secreta da casa. Quando o talher batia no prato de um certo modo, era sinal de que José trazia as contas da semana a pesarem-lhe nas costas. Quando o suspiro de Maria saía longo demais na varanda, era porque uma memória doía sem nome. A criança lê os deuses no rosto dos pais. Aprende o céu e o inferno nas variações do humor. E assim, o jogo instala seus axiomas. Ser amado é estar seguro. Ser forte é não chorar. Ser bom é não dar trabalho. A vida na infância é um tutorial de sobrevivência. Depois a gente chama isso de caráter. Certa manhã o menino percebeu que a casa, por mais vasta que fosse, começava a encolher. Não os cômodos, mas a possibilidade. Havia uma delgada membrana entre o mundo e ela chamava porta. A porta para quase todos era só madeira e ferrolho. Para Elias,
Era um convite, uma espécie de claridade inclinada que dizia: vem ver. E o espírito que aceita jogar para lembrar-se de si, decidiu atravessá-la. A partida não foi feita de heroísmo, foi feita de necessidade. Maria chorou, como se a água de seus olhos tentasse apagar o fogo da estrada. Deu-lhe um lenço, de tecido antigo, cheirando a sabão e a abraço, e sussurrou como quem deposita um tesouro em mãos que ainda tremem. Leva, é minha proteção. Volta se o mundo te ferir, José nada disse. Apenas arrumou a alça da mochila e assentiu com o queixo. No mapa secreto de Elias, aquilo significava: vai, aprende, e volta maior que a tua dor. O menino saiu, por fora um corpo em crescimento, por dentro um espírito em lembrança. A poeira do caminho fazia desenhos no ar como se a estrada vaidosa quisesse fotografar cada passo. Elias caminhou até onde os grilos fazem becos e as cercas são partituras de vento. Não sabia para onde ia, mas todo espírito sabe que o para onde é disfarce do para quê. A vida é um jogo de objetivos invisíveis. Quando cumpridos viram compreensão. Logo descobriu que a estrada não era reta. A estrada dobrava-se conforme o coração. Nos dias em que o medo falava alto, o caminho estreitava. Os atalhos pareciam se mover e os arbustos encostavam como se tivessem espinhos. Nos dias em que a coragem suspirava, os pastos se abriam em verdes largos e até os pássaros voavam mais devagar, educados em acompanhar um caminhante decidido. Quando a luz se apaga, a luz se acende. O mundo respondia a Elias com o vocabulário das suas sementes interiores. Às vezes ele parava. Encostava a mochila num tronco, tirava o lenço de Maria e o colocava sobre os olhos por 1 minuto. O escuro aquietava, e no escuro, algumas imagens acendiam. Via o rosto de José, mas não via dureza. Via uma tentativa. Via a cozinha de Maria, mas não via excesso. Via zelo mal traduzido. Era como se alguém dentro dele, alguém muito mais antigo do que o menino e seus pais, cochichasse. Eles jogaram o jogo que souberam. Agora é tua vez. Um dia tropeçou numa pedra e, de irritado, chutou-a para longe. O dedo doeu. O orgulho doeu mais. Sentado à beira da estrada, aprendeu outra regra. A pedra não é inimiga. É parte do tabuleiro. Não existe pedra no caminho. A pedra é o caminho. E enquanto esfregava o pé, ouviu dentro de si uma frase que não sabia de onde vinha. O que se repete busca ser visto. A frase ficou. Dali em diante, cada tropeço passou a trazer um recado. Ao cair da tarde, o céu ficava cor de cobre e os insetos acendiam sininhos invisíveis. Havia pequenas casas distantes, fumaças finas que subiam como preces, cães que latiam para além das cercas como se guardassem portais. Elias, que já não era tão pequeno, começou a perceber outra coisa. O jogo não é apenas dele. Outros espíritos jogam, cruzam sua estrada, oferecem missões, pedem espelhos. Às vezes chegam como amigos, às vezes como assaltantes, outras como mestres. Mas por baixo da fantasia dos papéis, há sempre um combinado secreto. Eu te ensino se você me ensinar. Numa dessas tardes encontrou um homem sentado numa pedra, espreitando o horizonte. O homem tinha o tipo de silêncio que não pesa. Uma quietude que parecia feita de rio. Não era velho nem novo. Apenas fora do tempo como as árvores. Sem se apresentar, disse: a estrada te trouxe até aqui para te lembrar de algo que você ainda não quer lembrar. Elias encarou o desconhecido meio assustado, meio curioso. Lembrar o quê? Que não há fora. As palavras ficaram assim, mal guardadas no ar. O homem levantou-se, pegou um punhado de poeira e deixou que a poeira lhe escorresse entre os dedos. Olha. O quê? A tua fome. Elias olhou e não viu nada além de grãos. O homem sorriu como quem se entristece doce. Você verá.
E quando vir, saberá que cada grão que a vida te devolve é semente tua. A Matrix não inventa cenários, replica frequências. O jogo é justo, não porque recompensa o certo, mas porque revela o que vibra. O desconhecido foi embora sem pressa, como quem não precisa de adeus. Elias ficou plantado no mesmo lugar, sentindo o corpo arredondar em dúvidas, e ouviu de novo o refrão vindo de dentro. Quando a luz se apaga, a luz se acende. Entendeu que o homem não lhe dera resposta, dera-lhe um espelho. Na noite seguinte, o céu pesou de estrelas. Elias deitou-se no chão morno e encarou o infinito. As constelações pareciam formas que o tempo desenha para crianças. Peixes, caçadores, arcos, mas ele lembrou da frase, não há fora. E então, por um instante breve, sentiu que as estrelas não estavam lá, estavam aqui. Não eram luzes longínquas, eram seus próprios pontos de claridade pisando o tecido do peito. O susto foi suave, quase alegria, quase medo. Ele cochichou sem querer que ninguém ouvisse. Se a luz de fora é a mesma de dentro, por que me sinto tão sozinho? As cigarras responderam com uma música antiga, e a música dizia: solidão é a mentira que a luz conta antes de revelar-se inteira. No dia da verdadeira partida, porque toda partida tem um ensaio, Maria lhe entregou o lenço de novo, como se cada entrega fosse única. José, como sempre, nada disse. Mas dessa vez Elias percebeu. O silêncio do pai não estava vazio. Estava cheio de tudo o que não cabia em voz. Havia na secura dos olhos de José um mar inteiro que preferia não transbordar. A leitura mudou. E porque mudou, a estrada mudou de cor. Elias caminhou. A cada passo percebia que a escolha raramente era livre. Escolher é quase sempre repetir padrões até que o padrão se denuncie. A ilusão da escolha é a fase do jogo em que o espírito finge que decide, quando na verdade obedece às linhas do código emocional. Só quando a luz apaga, quando os cenários conhecidos falham, quando nenhuma porta se abre e nenhum abraço resolve, é que a luz acende num lugar mais fundo. Quando a luz se apaga, a luz se acende. O menino, agora aprendiz de si, percebeu outra regra. O medo veste as pessoas de monstros e a gratidão as despe. Recordou de quando, muito pequeno, temeu um retrato na parede porque os olhos pareciam lhe seguir. Quantas vezes, já grande, repetiria o mesmo truque com gente viva? Quantos amores veria como salvação e quantos inimigos perseguiriam sua paz, até que aceitasse que todos eram ele mesmo, multiplicado em cena? No fim de uma colina, antes do primeiro mercado, Elias parou para beber água num poço. Viu-se refletido na lâmina escura. Era um rosto magro, queimado de sol, mas nos olhos havia uma pergunta que não envelhece. Quem está olhando? O reflexo não respondeu porque reflexos jamais respondem. Eles só devolvem. E o poço, fundo como um presságio, sussurrou um conselho que apenas a água consegue dar. Mergulha, não para fora, para dentro. Então Elias seguiu. A estrada antes horizontal começou a inclinar-se para o seu coração. Cada encontro seria um capítulo, cada perda, um instrutor. E o refrão, agora pele, fez-se oração de passo. Quando a luz se apaga, a luz se acende. Quando o mundo me fecha a vista, o espírito me abre o olho. Quando a casa encolhe, o tabuleiro expande. Porque a vida, afinal, não é corrida de ponto A a ponto B. É jogo de lembrança. O espírito joga de humano para reaprender a ser luz. Na borda da cidade, ainda só rumor, ainda só fumaça e promessa. Elias suspirou. E no suspiro havia José, havia Maria, havia a casa, a porta, a poeira, o lenço. Havia também aquele homem rio e sua frase simples. O tabuleiro estava posto, os dados lançados, e o jogador finalmente sabia que estava jogando. Quando a luz se apaga, a luz se acende. Capítulo 2. O fardo invisível.
O peso da herança. Toda viagem começa com uma mala, mas a mais pesada não é a que se vê, é a que não se sabe carregar. Elias partiu com uma mochila leve nos ombros, mas com um fardo invisível no peito. O menino pensava estar deixando para trás pai e mãe, quando na verdade levava os mais próximos do que nunca. Porque ninguém atravessa a porta da infância sem levar consigo o eco dos que lhe ensinaram a respirar. José e Maria caminhavam dentro dele, não como fantasmas, mas como códigos. Cada palavra não dita, cada abraço sufocado ou negado, cada olhar carregado de medo ou de silêncio, tudo se inscrevera na alma como uma tatuagem oculta. A matrix da vida é assim. A primeira programação vem da casa, e se a vida é um jogo, a infância é o tutorial que define as regras básicas. Quando a luz se apaga, a luz se acende. José havia lhe dado o silêncio. Não um silêncio vazio, mas um silêncio endurecido, que ensinava que o mundo não amolece para quem pede. Elias crescera acreditando que força é negar a dor, que amor é não depender. Esse código rodava em seu peito como um motor frio, sustentando-o e, ao mesmo tempo, aprisionando-o. Maria lhe dera o excesso. Amava tanto que sufocava, cuidava tanto que temia. Elias crescera acreditando que o mundo é perigoso, que viver é arriscar-se a perder, que toda alegria carrega em si uma sombra de ameaça. Esse código rodava em seu peito como um alarme incessante, lembrando-o sempre de que nada é seguro demais. Entre esses dois polos, o silêncio do pai e a ansiedade da mãe, Elias descobriu-se feito de opostos. Um lado queria provar sua força, outro lado pedia abrigo. Um lado marchava para o mundo, outro tremia ao imaginar a solidão. E o espírito, escondido atrás da máscara de menino, sabia. Esse conflito não era castigo, era treinamento. Porque na Matrix cada luz traz sua sombra, e cada sombra é só uma luz esquecida. Quando a luz se apaga, a luz se acende. Na estrada, Elias caminhava sem saber que carregava essa bagagem oculta. Imaginava-se livre, mas repetia gestos herdados. Ao tropeçar, calava a dor, como José. Ao temer, buscava consolo no lenço de Maria. Era como se sua vida fosse uma peça já escrita, e ele apenas representasse papéis familiares em palcos diferentes. Assim é o jogo. Cada espírito encarna não para ser novo, mas para repetir até reconhecer que repete. Certa vez, ao atravessar um campo de trigo, Elias percebeu como os caules se inclinavam todos na mesma direção. O vento os movia e nenhum protestava. Ele parou e se perguntou: e se a minha vida for só isso? Um vento antigo me dobrando sempre para o mesmo lado. Sentiu o estômago apertar. O trigo era belo, mas também denunciava sua escravidão. Então ouviu dentro de si a mesma voz que já o visitara. Não há fora. O vento que dobra é o vento que nasce de ti. Sentou-se, respirou fundo e pela primeira vez ousou olhar para dentro. No silêncio viu o rosto do pai, severo, como se lhe cobrasse mais uma vez. Viu o rosto da mãe aflita, como se temesse que ele não voltasse. E percebeu: eles não estavam contra mim. Eu é que carrego a luta deles como se fosse minha. Era esse o fardo invisível. A estrada não começava nos pés, mas nas heranças não vistas. Levantou-se com lágrimas que não conteve. Não eram lágrimas de derrota, mas de revelação. O mundo, percebeu, é uma escola de espelhos. O que se herda dos pais não é destino, é matéria-prima. Não é corrente, é convite. E naquele instante entendeu uma regra profunda do jogo. Ninguém começa do zero. Todos começam do eco. O sol já se punha. O horizonte avermelhado parecia uma ferida aberta, mas também uma promessa. Elias caminhou mais leve, não porque deixara de carregar os pais, mas porque aceitara que eles viviam nele, como sementes que esperam ser cultivadas de outro modo. Não mais como peso, mas como possibilidade. Quando a luz se apaga, a luz se acende.
O fardo invisível transformava-se pouco a pouco em solo fértil. Capítulo 3. A cidade dos espelhos. O mercado das ilusões. A estrada levou Elias até a cidade, esse labirinto de pedra e fumaça onde cada rosto parece prometer uma saída e cada esquina oferece um novo enigma. Para quem chega de fora, a cidade é um corpo vivo, pulsa, respira, engole. Mas para o espírito que observa, a cidade é também um imenso espelho. O que se busca, ela devolve. O que se teme, ela amplifica. A Matrix veste a cidade de cores, mas o tecido é sempre o mesmo, reflexo. Elias entrou como quem entra em um templo. O ruído das carroças, o pregão dos mercadores, o riso alto das tabernas, o choro das crianças. Tudo era liturgia. As pedras do calçamento eram como degraus de um altar invisível. Ali, ele se fez mercador também. Trocava suas horas por moedas, sua energia por reconhecimento. Aprendeu cedo a sorrir para vender, a calar para agradar, a repetir fórmulas que os outros queriam ouvir. Na cidade, a moeda não era apenas ouro, era aprovação. Mas a cada sorriso dado sem verdade, Elias sentia que algo se quebrava por dentro. Não era dor, era oco. Oco que se acumulava como eco dentro das paredes do peito. Ainda assim, ele acreditava que essa era a regra. Quem agrada vence, quem obedece prospera. A cidade parecia confirmar. Alguns homens cresciam em poder, algumas mulheres em beleza, alguns jovens em fama. E Elias, preso ao reflexo, pensava: é isso. É aqui que a felicidade mora. Ana, o incêndio do desejo. Foi então que encontrou Ana. Ela tinha olhos de jade, verdes e profundos, como se guardassem florestas inteiras. Quando Elias a viu pela primeira vez, não viu apenas uma mulher, viu a resposta a todas as suas ausências. Ana era ternura e perigo. No calor de seus abraços, Elias reconheceu o aconchego da mãe. Não medo de perdê-la, reconheceu a ansiedade herdada. O jogo dos espíritos mostrava-se novamente. O tabuleiro muda de cenário, mas as peças são sempre as mesmas. Amaram-se com a urgência dos que se sentem incompletos. Cada encontro era um incêndio, cada beijo, uma promessa de eternidade. Mas o fogo que aquece também consome. O ciúme crescia como erva daninha. A posse erguia-se como muro. A paixão que deveria libertar tornou-se prisão. E o que deveria ser encontro de dois rios transformou-se em luta de dois náufragos, cada um tentando respirar o ar do outro. Elias, no silêncio da noite, começou a perceber. Não amava Ana por quem ela era. Amava-a como espelho. Amava-a como fuga. Amava-a como suplemento do vazio que carregava. E quanto mais tentava possuí-la, mais distante ela ficava. O incêndio, como todo incêndio, deixou apenas cinzas. Quando a luz se apaga, a luz se acende. Elias começou a entender que a dor do amor perdido não era punição. Era revelação. Ana não viera para completá-lo, mas para lhe mostrar sua incompletude. O líder, o trovão da glória. Depois da paixão veio a promessa do poder. Elias conheceu um homem cuja voz soava como trovão. Tinha multidões aos pés e seus gestos erguiam-se como muralhas de convicção. Prometia glória, riqueza, domínio. Elias, cansado da fragilidade que sentia, viu nesse líder a figura paterna que sempre buscara. O trovão do homem soava como a voz que ele esperava de José. E assim seguiu-o. Trabalhou com afinco, subiu degraus, conquistou cargos e olhares. Experimentou o gosto da autoridade. Mas o poder que parecia rocha revelou-se areia. A primeira maré de adversidade desfez o castelo que construíra. Amigos tornaram-se rivais, aliados desapareceram, e o trono que ele acreditava eterno virou pó. Elias percebeu que o líder não lhe dera poder, apenas lhe emprestara reflexos. Quando a luz se apaga, a luz se acende. A queda foi um mestre disfarçado. O verdadeiro poder não estava na aprovação do líder, mas na reconciliação com a própria sombra.
a multidão, o espelho coletivo. Por fim, Elias buscou consolo na multidão. Caminhou entre mercados lotados, praças fervilhantes, festas que explodiam em cor e música. Ali acreditou que encontraria pertencimento. Misturou-se aos risos, ergueu o copo nas tavernas, dançou ao som dos tambores. Mas quanto mais gente o cercava, mais sozinho se sentia. O vazio, antes pequeno, agora ecoava imenso. A multidão refletia sua fome de identidade. Cada rosto era um espelho partido, devolvendo-lhe apenas fragmentos. Ele percebeu que ali ninguém via ninguém. Todos buscavam apenas confirmação para seus próprios fantasmas. Elias começou a entender. A cidade é uma feira de reflexos. O que chamamos de sociedade é apenas um teatro onde cada ator espera que o outro aplauda. Na madrugada, ao voltar para a rua deserta depois de uma festa, Elias olhou para a sombra que a lua projetava de si. Perguntou-se: quem sou eu quando ninguém me olha? A sombra não respondeu, apenas o acompanhou silenciosa. O vazio se instala. O tempo passou. A cidade que antes era promessa, agora era prisão. Ana já não estava. O líder o havia descartado. A multidão o havia esquecido. Elias, sentado numa calçada gasta, olhou para o céu indiferente. As estrelas pareciam zombar de sua pequenez. Ele se sentia como uma folha seca levada pelo vento do ego, arrastada para lá e para cá, sem direção. Foi nesse silêncio que compreendeu. Não era a cidade que o enganara. Era ela quem buscara no reflexo aquilo que só podia nascer de dentro. A Matrix não mente, apenas devolve. O que Elias plantava em carência, colhia em frustração. O que plantava em medo, colhia em perda. O jogo era justo demais. Exausto, murmurou para si mesmo: se tudo é reflexo, onde está o real? E a voz antiga, suave como vento no trigo, respondeu dentro dele: quando a luz se apaga, a luz se acende. Capítulo 4. O inimigo oculto, Lázaro e a sombra. A vida tem um jeito peculiar de devolver ao homem aquilo que ele não deseja ver. Quando Elias já havia perdido Ana e já havia experimentado a queda do poder, acreditava que nada mais poderia surpreendê-lo. Foi então que o inimigo apareceu. Chamava-se Lázaro. Não era parente, não era amigo. Era um homem comum da cidade, mas com olhos de escuridão, desses que parecem conhecer os lugares que você mais esconde de si mesmo. Onde Elias ia, Lázaro surgia. No mercado, à esquina, na praça. Sempre o olhava com um sorriso que mais parecia uma lâmina. Elias não compreendia. Por que esse homem me persegue? Por que me olha como se me possuísse? A cada encontro sentia o corpo enrijecer, a mente armar-se. Começou a sonhar com ele, a vê-lo até quando não estava. Lázaro, de algum modo, instalara-se em sua alma. No início, Elias lutou. Enfrentava-o nas discussões, tentava vencê-lo em negócios, buscava superá-lo em influência. Cada pequena vitória lhe trazia alívio, mas como a maré que sempre volta, Lázaro surgia de novo, mais forte, mais presente, mais ameaçador. Quanto mais Elias tentava destruí-lo, mais ele se multiplicava. Foi nesse ciclo que Elias começou a perceber. Lázaro não era apenas um homem. Lázaro era um espelho. Era sua própria raiva acumulada, sua inveja escondida, seu medo não aceito. O inimigo externo era a encarnação viva de seu inimigo interno. A Matrix apenas devolvia a frequência que ele lançava. Quando a luz se apaga, a luz se acende. Elias entendeu, embora ainda resistisse. Lutar contra Lázaro era lutar contra si. O sonho da perseguição. Certa noite, Elias sonhou. Corria por ruas estreitas, com Lázaro sempre atrás dele. Quanto mais corria, mais os becos se estreitavam, até que não havia saída. O inimigo o alcançava, segurava-o pelos ombros e o virava de frente. Elias, apavorado, fechava os olhos. Quando os abriu, viu apenas um espelho. Não havia rosto de Lázaro.
Havia o seu próprio rosto, distorcido pela raiva. Acordou suado, o coração batendo como um tambor. Naquele instante compreendeu que não havia fuga. Ou aceitava sua sombra, ou viveria para sempre escravo dela. A lição do inimigo. No dia seguinte, caminhando pela rua, encontrou novamente Lázaro. Mas em vez de fugir ou de se armar, parou. Ficou em silêncio. Apenas o olhou. O inimigo, acostumado com reações, não soube o que fazer. Seus olhos tremeram. Seu corpo, por um instante, perdeu firmeza. Elias percebeu. A sombra não suporta ser observada sem medo. A partir desse momento, Elias mudou sua postura. Quando Lázaro aparecia, não lutava, não cedia, apenas observava. Pouco a pouco, o perseguidor perdeu força, como se fosse feito do mesmo combustível que Elias gastava em resistência. Elias descobriu que Lázaro não desapareceria, porque a sombra nunca desaparece, mas que podia conviver com ele sem guerra. O inimigo deixara de ser inimigo, tornara-se professor. O segredo revelado, Elias refletiu. Se cada amor é apenas o reflexo de minha carência, se cada líder é o reflexo de minha busca por aprovação, então cada inimigo é o reflexo de minha recusa em aceitar a mim mesmo. A vida não lidera adversários ao acaso. O jogo dos espíritos era mais perfeito do que imaginara. Cada personagem que cruzava sua estrada era apenas um espelho de dentro, vestido de fora. Quando a luz se apaga, a luz se acende, e a luz que Elias começava a acender era a da reconciliação. Preparação para o deserto. Exausto de tantos reflexos, Elias percebeu que nada da cidade o preenchia. Nem os amores, nem o poder, nem a multidão, nem a luta. O ciclo só lhe trazia mais sede. Era como beber água do mar. Quanto mais bebia, mais se afogava. E foi assim que, certa madrugada, ele deixou as ruas e seguiu para além dos muros. Caminhou até onde as luzes da cidade já não alcançavam. Adentrou o silêncio dos campos e finalmente encontrou o deserto. Ali, na vastidão sem forma, sem espelhos, sem vozes, Elias estava só com ele mesmo. E foi no deserto que a próxima lição viria. Capítulo 5. O deserto do silêncio. A ruptura e o encontro com o sábio. O deserto não começa na areia. O deserto começa no coração, quando todas as fontes secam. Elias deixou a cidade não por escolha consciente, mas porque já não havia onde beber. Nem Ana, nem o líder, nem a multidão, nem Lázaro lhe traziam sustento. Era como se cada fonte externa tivesse se esgotado, até que restou apenas um vazio imenso. E o vazio o chamou. Atravessou campos, colinas, e pouco a pouco a paisagem se tornou árida. Árvores rarearam, rios desapareceram, e o chão virou pó. Era como se o mundo estivesse lhe despindo, arrancando-lhe cada cenário de distração. O deserto não oferece abrigo, não dá sombra, não alimenta ilusões. O deserto é a verdade nua da existência. Ali, Elias caminhou até que a mochila, antes leve, se tornasse um fardo insuportável. Jogou-a no chão. Dentro dela já não havia quase nada, mas o peso parecia vir de outro lugar. Percebeu que não carregava objetos, mas histórias. Não carregava roupas, mas expectativas. A mochila era sua identidade e por isso era tão pesada. Sentou-se na areia quente, olhou para o céu estrelado e murmurou: "Por que tudo me abandona?" O silêncio respondeu, mas não era um silêncio vazio. Era um silêncio cheio, como se milhares de vozes falassem juntas e nenhuma precisasse de palavra. Elias chorou. As lágrimas caíam e evaporavam antes de tocar o solo, como se o próprio deserto dissesse: "Aqui nada permanece, tudo retorna ao invisível." A noite da ruptura. Na primeira noite, Elias sonhou que caminhava em círculos. Via as mesmas pedras, os mesmos montes, as mesmas dunas. Acordou suado, mas ao abrir os olhos percebeu que o sonho era verdade. Havia passado o dia inteiro andando sem sair do lugar.
O deserto, como a vida, devolvia-lhe o reflexo de sua mente. No segundo dia, começou a ouvir vozes. Eram lembranças de Ana, gritos de Lázaro, ordens do líder, conselhos da mãe, silêncios do pai. Todos falavam ao mesmo tempo. Elias tapava os ouvidos, mas as vozes vinham de dentro. Caiu de joelhos e bradou: "Cala-te, mundo! Cala-te, memória!" Foi nesse grito que o silêncio verdadeiro apareceu. Não porque as vozes pararam, mas porque ele deixou de resistir. Entendeu pela primeira vez que não precisava vencê-las, apenas observá-las. E quando observou, viu que não passavam de ecos. Ecos não ferem, apenas lembram. No terceiro dia, a fome apertou. Sem forças, deitou-se na areia. O sol queimava sua pele, a boca rachava, a garganta ardia. Pensou que iria morrer. E foi nesse limiar entre a vida e a morte que aconteceu a ruptura. Elias percebeu que o corpo pode morrer, mas aquilo que observa o corpo não pode. O que sofria era a casca. O que observava permanecia intocado. Elias, pela primeira vez, não se confundiu com a dor. Entendeu que era maior do que ela. O encontro com o sábio. Na quarta noite, quando a lua subiu redonda e prateada, Elias viu uma figura aproximar-se. Era um homem simples, de pés descalços, roupas gastas, olhar profundo. Não parecia caminhar, mas deslizar sobre a areia, como se o deserto o conhecesse e o carregasse. Sentou-se ao lado de Elias em silêncio. Apenas ficou ali, respirando. O silêncio entre os dois era tão vasto quanto o próprio deserto. Até que o sábio falou, não com voz alta, mas com um tom que parecia vir de dentro do peito de Elias. "O que você semeia?" Elias, exausto, respondeu com amargura: "Nada. Não tenho nada. Só perdi. O deserto me tomou tudo." O sábio deixou o olhar repousar na lua e depois voltou-se para Elias. "Você pensa que atravessa um deserto de areia, mas o deserto é sua mente. Cada miragem que te enganou, cada voz que te atormentou, cada círculo em que andou sem saída, tudo isso nasceu dentro. O sol que te queima é o impulso do ego. A sede que te corrói é a carência que carregas, e as tempestades são teus medos girando sobre si mesmos. Não caminhas entre dunas, caminhas entre pensamentos." Elias sentiu um calafrio percorrer-lhe o corpo. A revelação o atravessava como um relâmpago. O deserto não era fora, era dentro. Então, a liberdade não está em vencer o deserto? O sábio sorriu, sereno. Não. A liberdade está em perceber que você não é o deserto. Você não é a mente. Não é os impulsos que te arrastam para lá e para cá. O ego tenta controlar a consciência humana com medo e desejo. Mas você é maior do que ele. Você é o observador. O que sofre é a mente. O que permanece intocado é o espírito. Elias abaixou os olhos. Era como se uma prisão invisível tivesse se revelado diante dele. E o que faço então? Como viver além da mente? O sábio curvou-se, pegou um punhado de areia e deixou-a escorrer lentamente entre os dedos. Veja. Cada grão é uma semente, seus pensamentos, seus medos, suas raivas, suas esperanças. Tudo isso você lança sem perceber. E o mundo, como solo perfeito, apenas devolve o que você planta. Plante medo e colherá insegurança. Plante raiva e colherá inimigos. Plante desejo de posse e colherá perda. Mas se aprender a observar antes de semear, poderá plantar consciência. E a colheita será paz. Elias ouviu em silêncio. O vento parecia ter parado para que cada palavra se gravasse no coração. O sábio concluiu: não lute contra a mente, apenas a observe. O olhar consciente é o sol que dissolve as sementes do ego. O que você chama de destino não é sorte ou castigo, é apenas jardinagem. O espírito colhe sempre o que a mente semeia. Então o sábio se levantou e partiu caminhando pela areia como se fosse levado pela própria lua.
Elias permaneceu sentado com lágrimas nos olhos. Mas não eram lágrimas de desespero, eram lágrimas de reconhecimento. O silêncio como escola. Depois disso, o deserto deixou de ser inimigo. A areia já não queimava, era chão. O sol já não punia, era luz. As noites já não ameaçavam, eram repouso. Elias aprendeu a sentar-se em silêncio, apenas observando os pensamentos passarem como nuvens. Descobriu que cada miragem que surgia era só reflexo de um desejo não aceito. Cada tempestade era apenas raiva acumulada. Cada duna que parecia obstáculo era só lembrança repetida. O deserto se transformou em escola, e o silêncio em mestre. O motor antigo do ego ainda girava dentro dele, buscando aprovação, temendo abandono, desejando poder. Mas agora Elias não se confundia com o motor. Apenas o observava como um programador que vê o código rodando, e quanto mais observava, mais o motor perdia força. No lugar da mochila pesada, agora havia apenas o vazio. Mas o vazio não era ausência. O vazio era espaço. Espaço para algo novo nascer. A preparação para o rio. Após muitos dias, Elias levantou-se. Já não tinha pressa, já não tinha medo. O deserto havia cumprido sua função. Despir, silenciar, revelar. Ele sabia que a estrada ainda continuaria, mas agora caminhava leve. Quando deixou a última duna para trás, ouviu o som da água. Um rio corria adiante, largo, vivo, luminoso. O deserto havia acabado. Elias, enfim, entrava no rio da unidade. Quando a luz se apaga, a luz se acende. E a luz agora fluía nele, não como promessa, mas como presença. Capítulo 6. O rio da unidade. O reencontro e a reconciliação. O deserto terminou, e diante de Elias se abriu um rio. Mas ele já não via apenas água. Via um símbolo vivo. O rio não era paisagem, era estado. Era a consciência liberta que corre quando o ego deixa de comandar. No deserto, Elias havia visto que a mente é areia. Seca, fragmentada, ardente. No rio descobria que a consciência é fluxo, fresca, unida, infinita. A areia divide em grãos, a água reúne em corrente. O deserto mostra a prisão, o rio mostra a liberdade. Elias ajoelhou-se na margem e tocou a água. Sentiu que ela não podia ser segurada. Quando tentava fechá-la nas mãos, escapava. Mas ao deixá-la correr, refrescava. Assim é a vida. Quem tenta possuí-la a perde. Quem permite o fluxo é nutrido por ela. Quando a luz se apaga, a luz se acende. E Elias sabia agora. A luz que se apagava era sempre a do ego tentando controlar. E a luz que se acendia era a da entrega. O reencontro com Lázaro. O primeiro que o rio lhe trouxe foi Lázaro. O mesmo inimigo que antes o perseguia agora estava diante dele, de novo na cidade. Os olhos ainda traziam a escuridão de sempre. Mas Elias já não via nele ameaça. Não porque Lázaro tivesse mudado, mas porque ele, Elias, já não obedecia aos impulsos da mente. O medo não o arrastava mais, a raiva não inflamava mais. Quando Lázaro falou palavras duras, Elias permaneceu em silêncio. Quando tentou provocá-lo, Elias apenas o observou sem resistência. E foi nesse olhar sereno que a sombra perdeu força. Elias compreendeu. O ego cria inimigos, mas a consciência dissolvida no rio vê apenas reflexos. Lázaro nunca fora um inimigo real. Apenas uma semente de medo projetada. Agora, sem espelho, sua fúria não tinha mais onde se apoiar. O reencontro com Ana dias depois, Elias viu Ana. Os olhos de Jade ainda brilhavam como florestas, mas já não incendiavam nele a carência. Ao encontrá-la, não sentiu a ânsia de possuir, nem o medo de perder. Apenas reconheceu. Conversaram à beira da praça. Elias percebia cada gesto dela como parte de uma dança maior, não como algo que lhe pertencia. Ana era templo, não suplemento. Era reflexo do feminino que agora ele encontrara dentro de si. O amor já não era desespero, era gratidão. Não era prisão, era celebração.
Elias descobriu que amar é deixar que o outro seja rio também, correndo livre ao lado do seu fluxo. A memória dos pais. À noite, sentado outra vez à beira do rio, Elias fechou os olhos e viu José e Maria. Mas não eram mais imagens pesadas. José era montanha, silêncio sólido, força que sustenta. Maria era nascente, amor que jorra, mesmo que às vezes em excesso. Elias entendeu. O silêncio do pai e o medo da mãe não eram correntes, mas sementes. Ele havia passado a vida resistindo a essas heranças, mas agora percebia que eram matéria-prima para o jogo. O silêncio o ensinara a suportar. O medo o impulsionara a buscar. Ambos, mesmo imperfeitos, eram expressões de amor. No rio da consciência, Elias reconciliou-se com eles. Já não precisava carregar fardo, podia carregar gratidão. O rio como mestre. A cada dia o rio lhe mostrava novas lições. A água nunca é a mesma, mas o fluxo permanece. Assim também a vida, tudo muda, mas a essência é uma só. Percebeu que as pessoas já não eram estranhos. Todos navegavam no mesmo rio, ainda que em barcos diferentes. O ego as via como rivais. A consciência as via como companheiros. O ego gritava, eu e o outro. O rio sussurrava, somos o mesmo. Quando a luz se apaga, a luz se acende. E Elias percebia agora que a luz não era evento, mas estado. Sempre que se entregava ao fluxo, ela se acendia. A dissolução do reflexo. Numa tarde tranquila, Elias sentou-se à beira do rio. Olhou para a superfície da água e viu seu reflexo. Mas não era mais o rosto sujo do menino que partira de casa, nem o rosto cansado do mercador, nem o rosto aflito do amante, nem o rosto endurecido do guerreiro. Era um rosto sereno, com olhos que continham o universo. De repente, o reflexo se dissolveu. A água deixou de ser espelho e se tornou pura luz. Elias compreendeu. Não havia separação entre ele e o rio, entre ele e o mundo, entre ele e Deus. Tudo era unidade. Nesse instante descobriu a verdade maior. Toda a jornada não fora uma corrida, mas um reencontro. O deserto fora a mente, o rio era a consciência liberta, e o espírito sempre foi maior do que ambos. Capítulo 7. O refletir da luz. A integração final. O rio corria, mas Elias já não o via apenas como água. Via nele o espelho dissolvido de tudo o que aprendera. A cada onda reconhecia um pedaço de sua própria história. As pedras no fundo eram as resistências que carregara, agora suavizadas pela corrente. As margens, as fronteiras que o ego tentara erguer, agora desfeitas pela fluidez. O reflexo na superfície já não era rosto, era luz. Ele compreendia, enfim. A vida inteira não fora uma corrida para chegar a algum lugar, mas uma coreografia de reflexos. O pai, a mãe, Ana, Lázaro, a cidade, o deserto, o sábio, o próprio rio, tudo era ele mesmo, multiplicado em símbolos. A Matrix nunca fora prisão, fora tabuleiro, um jogo de espíritos em que o único objetivo é lembrar. Quando a luz se apaga, a luz se acende. Elias agora sabia que a luz nunca se apaga de fato, apenas se esconde por trás das cortinas da mente, o desvelar dos reflexos. Sentado à beira do rio, Elias viu desfilarem diante de si os rostos de sua vida, o olhar rígido do pai, agora montanha de força, o abraço sufocante da mãe, agora nascente de amor, os olhos de Ana, agora templo, o ódio de Lázaro, agora sombra compreendida, o sábio, agora voz interna. Cada figura dissolveu-se em claridade, como se fossem personagens de um sonho do qual ele acabara de acordar. E Elias entendeu. O mundo externo sempre fora um cenário projetado pela consciência. Nada existia contra ele. Tudo existia para ele. O silêncio que revela. Então, o silêncio caiu. Não um silêncio de ausência, mas um silêncio de plenitude. O tipo de silêncio em que o coração já não precisa bater rápido, em que a mente já não precisa buscar, em que o corpo já não precisa correr.
E nesse silêncio, ele viu. Não havia dois, nunca houve. Não havia dentro e fora, eu e outro, luz e sombra. Tudo era o mesmo campo luminoso experimentando a si mesmo em formas diferentes. Elias sorriu. Sorriu não porque tivesse vencido, mas porque finalmente não havia mais nada a vencer. A entrega. O ápice da jornada não foi conquista, mas rendição. Elias ergueu as mãos em direção ao céu não para pedir, mas para oferecer. Entregou-se ao fluxo da vida sem mais exigir que fosse de uma forma ou de outra. Nesse gesto descobriu a liberdade maior, a de não precisar controlar, pois o controle é a mente tentando governar o rio, mas o rio corre sem dono, e é justamente por isso que conduz à fonte. O refletir da luz, Elias inclinou-se sobre a água e pela última vez viu seu reflexo. Mas agora, ao invés de um rosto, viu pura claridade. Uma luz que não vinha de fora, mas de dentro. Uma luz que o atravessava, dissolvendo-o, até que não havia mais distinção entre ele e o reflexo. E compreendeu. Ele sempre fora a própria luz olhando para si através do jogo dos reflexos. Quando a luz se apaga, a luz se acende, e no coração de Elias a luz não se apagava mais. Epílogo. O semeador. O homem que antes corria pela estrada já não era o mesmo. Elias não era mais o menino que buscava a aprovação no silêncio do pai, nem o jovem que se perdia no fogo de Ana, nem o mercador que se iludia com o poder dos homens, nem o guerreiro que lutava contra Lázaro. Ele havia atravessado o deserto da mente e descoberto que os inimigos, as paixões, os medos e até as esperanças não eram forças externas, mas sementes lançadas pelo ego. No rio da consciência, descobriu que não precisava mais controlar. A vida fluía. E ele fluía com ela. Agora Elias era o semeador. Não um pregador de palavras, mas uma presença viva. Sua missão não era ensinar, mas sustentar. Sua existência tornara-se um campo de ordem, e onde ele estava, a paz se expandia. Ele não precisava convencer ninguém, bastava ser. Ele havia aprendido que cada pensamento é semente, cada gesto é rega, cada silêncio é colheita. O universo, fiel e justo, apenas devolve o que se planta. Por isso Elias semeava presença, semeava clareza, semeava luz, e a colheita era a harmonia. A mensagem ao caminhante. A jornada não terminou, jamais termina. A estrada continua. O rio segue, o mundo gira. Mas Elias já não busca destino. Vive no instante. Descobriu que o verdadeiro fim da estrada é o início do coração desperto. E é a você que esta história se dirige. Porque Elias não é apenas um personagem distante, é reflexo seu. O mesmo jogo que ele atravessou é o jogo que você joga. A mesma matrix de espelhos que o confrontou é a que hoje confronta você. Não se engane. O mundo não está contra você. Ele apenas devolve suas sementes. Plante medo, e colherá sombras. Plante presença, e colherá paz. Plante consciência, e colherá liberdade. A verdade silenciosa. O verdadeiro destino do caminhante não está no fim da estrada, mas na silenciosa verdade que carrega no coração. Você é maior do que a mente que te controla, maior do que o ego que te divide. O deserto é apenas cenário, o rio é apenas símbolo. A realidade é a luz que, em silêncio, observa tudo. E é aqui que o drama da consciência humana chega ao seu fim. Pois o que chamamos de vida, enquanto servimos ao ego, é apenas sombra, movimento cego de impulsos, sede que nunca se sacia, busca que nunca encontra. Essa é a falsa luz, a luz da inconsciência. Mas quando essa luz se apaga, quando o ego finalmente se rende, outra luz se acende, a única e verdadeira vida que existe. Não a vida das promessas futuras, mas a vida plena que se manifesta agora. É a liberdade sem condição. É o reino dos céus do qual Jesus falou. Não um lugar distante, mas um estado de ser em que nada falta, porque tudo já é. E então você descobre.
Quando a luz da inconsciência se apaga, a luz da vida desperta. Quando o drama termina, a liberdade começa, e essa liberdade é o céu em você. Nota do autor. Esta obra não é a história de um homem chamado Elias. Elias é um reflexo, é a metáfora de cada um de nós. Sua estrada, seu deserto, seu rio, são os caminhos interiores que todo ser humano percorre em silêncio. Quando digo, quando a luz se apaga, a luz se acende, falo do drama mais profundo da consciência humana. O momento em que a falsa luz do ego, feita de ilusões, controle, medos e desejos, finalmente se apaga. É então que a verdadeira luz desperta, não uma promessa distante, mas a única e verdadeira vida que existe. Essa vida é liberdade. É o estado de plenitude que nenhuma circunstância pode roubar. É o que Jesus chamou de reino dos céus, não como um lugar futuro, mas como uma realidade presente, sempre acessível, sempre dentro. Se algo desta narrativa tocar o seu coração, que seja isto, não há fora. Tudo é reflexo, e a vida verdadeira não começa amanhã. Ela já pulsa aqui e agora no silêncio que observa. Paulo Poli.